dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? Hoje está uma tarde assim chuvosa, mas tudo bem, o calor humano não falta, não é isso? E eu tenho 2 convidados aí hoje, entendeu? Daqui a pouquinho eu vou convidá-los. Vou dar umas noticiazinhas rapidamente, hoje não posso demorar, que tem muito assunto. Vou falar dos aniversariantes do dia 4, a Luana Gonçalves, no dia 10, a minha querida amiga Nilza Canedo. No dia 15, o Dr. Glaido Oliveira, essa pessoa maravilhosa. No dia 17, a Vanessa de Moraes, esposa do Marcelo Brown. E no dia... já passou, mas tudo bem. No dia 2 foi a vez da doutora Carolina Pontes, um beijo grande. E o Davi Macena, meu querido amigo, que eu amo de montão. Foi no dia 3 de fevereiro. Um beijo muito grande para todos vocês. Hoje eu não posso falar muito, né? Porque tem meus convidados, não vai atrasar. Mas tudo bem para vocês, parabéns. Vocês sejam muito felizes e possam comemorar por muitos e muitos anos essa data. Meu convidado é o professor, é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, que dá prazer de conversar e falar com ele. É o professor Edmar Bernabé. Professor, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Marica. Pois é. Primeira vez, né? Já, veio mais uma sempre vez, mas tem muito tempo, né? Estivemos juntos há muito tempo, trabalhando desde o governo do Paulo Azevedo. Uma convivência muito boa, né? Uma convivência muito boa. Puxa vida. E hoje estamos aí, representando mais uma instituição. Pois é, o assunto que trataremos é sobre a maçonaria, né? Isso faz parte, né? Professor, inicialmente vamos conversar aqui sobre o seu trabalho na maçonaria. Perfeito. Eu vou procurar ser bastante sucinto na resposta, porque a maçonaria tem séculos de história, né? Então, e eu sei que o tempo de televisão é um tempo curto, portanto a gente vai tentar ser o mais resumido possível nas nossas respostas. Estou aí à disposição sua para responder o que for possível. Pois é, como funciona a maçonaria? Isso eu gostaria muito de saber, que todo mundo pergunta, a maçonaria é uma incógnita, ninguém sabe, nem nada. E como funciona? É uma religião? Não. Mas antes de falar sobre religião, vamos tentar dizer primeiro o que é a maçonaria, né? Porque pois é. Muita gente passa ali em frente ao nosso prédio, mas não sabe nem o que tem lá dentro, nem o que se faz. Eu já vi até gente se benzer. Né? Se benzer achando que é uma igreja, né? Mas na verdade não é nada disso. A maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e presta um trabalho social, né? Tem como objetivo a investigação da verdade, a prática da virtude, né? E o aperfeiçoamento do homem em geral, né? Então o trabalho, né? Primeiro, para definir bem o que nós fazemos, quer dizer, a maçonaria ela é dirigida por um presidente, que nós chamamos de venerável mestre. O senhor é o presidente atual? Sou o presidente atual. Né? E por uma diretoria nomeada, que tem um mandato de 2 anos, né?
após 2 anos, então tem nova eleição e uma nova diretoria empossada. Pode ser vir a presidente, vir novamente? Eu já é a 3ª vez que eu sou venerável. Né? Eu fui em 1999 a 2001 e 20 anos depois eu voltei, né, 2019, e agora terminou esse mandato, me elegeram para mais um. Né? E a gente, enquanto puder prestar o serviço à instituição, a gente está pronto, né? Porque é um serviço muito agradável de fazer. Eu fui a sua posse. Foi, né? Então, atualmente nós temos, eu como presidente, que na maçonaria chamamos de Venerável Mestre, nós temos uma diretoria formada pelo primeiro vigilante e segundo vigilante, que são 2 vices. Ela tem uma administração com 2, o primeiro vice e o segundo vice. Na ausência do venerável, assume o primeiro, que é chamado de primeiro vigilante, e na ausência do primeiro vigilante, assume o segundo vigilante. Tem um tesoureiro, que cuida das finanças da instituição, tem um secretário, que faz as nossas atas das reuniões, e nós temos hoje, depois, naturalmente, o nosso historiador que está aqui presente vai falar sobre isso. Nós temos hoje cerca de mais de 8 mil atas, que desde da fundação até hoje. Então tem o secretário, que é quem é responsável por essas atas. Nós temos o chanceler, que está aqui presente hoje, Luiz Antônio. Luiz Antônio é o chanceler, que cuida da parte social da loja. Né? Temos já falei tem o orador, que é um advogado, que é o responsável por dar crédito ao nosso trabalho. Quer dizer, se nós estamos fazendo um trabalho, cabe ao orador a última palavra para, diante da lei, verificar se aquilo é correto ou não, se está dentro da legislação. Dizer, então tem todo o cuidado. A gente não pode fazer à vontade não, porque tem um orador que fiscaliza o nosso trabalho. Então, o mestre de cerimônia, que é aquela pessoa que dirige, que organiza o nosso trabalho. Né? Então, essa diretoria é a responsável para conduzir o nosso trabalho durante 2 anos. No final de 2 anos, ela pode continuar, como continuou agora, ou pode ser renovada. Né? Então, essa estrutura maçônica. Fora essa estrutura de trabalho, nós temos as comissões que são organizadas para desenvolver o nosso trabalho. Tanto é que o Braulio, que está aqui presente, hoje ele está desenvolvendo um trabalho dentro da comissão do Pró-Memória da Loja Indústria e Caridade, que vai levantar a história de 183 anos de existência da loja em Nova Friburgo. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido, e aí é nomeada uma comissão para desenvolver esse trabalho. Né? Nós temos a comissão de finanças, que cuida da parte financeira, que nós dedicamos regimentalmente 15% da nossa arrecadação, mas nós chegamos até 30% da arrecadação em beneficência, e ajudando famílias carentes, né? E outras comissões que a gente organiza à medida do que é necessário. Surgiu um assunto importante que deva ser resolvido, a gente nomeia uma comissão temporária e essa comissão executa aquele trabalho. Encerrado, a comissão também se extingue. E assim é o trabalho nosso lá dentro. Agora, quanto à pergunta sua, se é religião ou não, exato. Quer dizer, apesar de muitas pessoas entenderem que é uma religião, a maçonaria não é uma religião. Ela, quando muito, é religiosa. Por que religiosa? Porque ela só aceita como maçom a pessoa que acredita num ser superior, que nós chamamos de grande arquiteto do universo. Porque como nós aceitamos todas as religiões, não importa qual é o Deus dessa religião, se é Jeová, se é Jesus, se é enfim. Católico, né? Então nós intitulamos grande arquiteto do universo. Então, na nossa reunião, no nosso seio, aceitamos todas as religiões. Só não aceitamos a pessoa que não acredita em nada. Quer dizer, o ateu
não tem acesso à nossa religião, à nossa ordem. Porque para ser maçom, ele tem que acreditar num ser superior. E nós nunca iniciamos um trabalho se não invocamos a proteção do grande arquiteto do universo. Então, sempre que vamos iniciar qualquer trabalho de responsabilidade, nós abrimos a Bíblia Sagrada e invocamos a proteção do nosso grande arquiteto do universo. Portanto, a maçonaria não é uma religião, mas é religiosa. Mas é religiosa, né? E ela tem quem acreditar. Tem né? onde acreditar. E que realmente porque se não acreditar, né? como que nós vamos evoluir espiritualmente se nós não acreditamos em nada? É o arquiteto, como vocês falam? Um grande arquiteto do universo que é Deus. Que é Deus. É. E que fez tudo, né? Ele fez tudo isso, é o arquiteto, né? Muito É. bem. Muito bem, entendeu? Muito bem pensado essa palavra, né? É. Sim, aí, quantos anos já tem a maçonaria? A loja maçônica Indústria e Caridade, ela foi criada em 2 de janeiro de 1839. Para ter uma ideia, a independência do Brasil havia apenas 27 anos que o Brasil tinha sido independente e a loja foi criada aqui em Friburgo. Ela foi criada, inclusive, com a presença do padre da região na época, um padre suíço, o padre Jacó Joá, que, vindo da Suíça, ele era o vigário aqui dessa região, da nova vila de Friburgo, né? E ele que, com a sua inteligência, ele naturalmente tinha formação maçônica vindo da Suíça, que apesar do Brasil na época ser ainda muito recente em termos de maçonaria, mas as pessoas que vinham de fora para cá, muitos maçons vinham da Europa, da Suíça, enfim. Nós tínhamos aqui a presença de muitos maçons. Então, sob a batuta aí do padre Jacó, foi criada a loja Indústria e Caridade, no sentido de ajudar a vila a administrar, porque a vila passava por dificuldade muito séria na época, porque ela foi criada naquela época e, devido aos problemas enfrentados pela corte, ela passava por um problema muito sério, né? E o padre Jacó, ele se sentia meio abandonado pela corte em Friburgo. Então ele ajudou a criar a maçonaria no sentido da maçonaria ajudar a administrar a vila recém-criada, né? Aí a gente tem uma prova, né, que ela acata todas as religiões, que um dos fundadores nossos era um padre. Pois é. Né? Então, sabe bem. A história não deixa mentir. A história né? não deixa. Aqui, quantas lojas maçônicas tem em Friburgo? Friburgo nós temos 4. Nós temos a loja Indústria e Caridade, temos a loja Independência lá no Prado, temos a loja Professor... Ainda tem aquela loja? Tem, nós temos a loja Professor Oscar Argolo em Olaria, e temos a loja lá do Tinguilim, que é a Jaque Demolei. Lá eu conheci, sendo que a do Tinguilim, ela pertence a uma outra potência, a Grande Loja. Que nós temos, temos a Grande Loja e temos a nossa, que é do Grande Oriente do Brasil. Há uma diferença? Há uma diferença na organização. Quer dizer, quando se criou praticamente a maçonaria moderna, né, porque antigamente era a maçonaria operativa, passamos para a maçonaria especulativa, e aí foram criadas uma no modelo da República, que é o Grande Oriente do Brasil, que veio mais sob a influência da França, né? E ela foi criada no modelo da República, onde ela tem governadores, ela tem presidente, que eu no meu caso seria uma figura do prefeito, né? O Grande Oriente do Estado seria o governador do Estado, e tem o grão-mestre geral, que está em Brasília, que seria o presidente. Nós temos Assembleia Legislativa, temos ministérios, temos Supremo Tribunal Maçônico, então ela tem toda a estrutura de república. A Grande Loja, por sua vez, ela foi baseada na monarquia. Ela é estadual, ela tem uma jurisdição estadual, quer dizer, cada estado tem o seu grão-mestre, né, numa modalidade diferente. Quer dizer, ela tem uma modalidade como se fosse aqui um reinado, né? Aqui você teria o rei, né? Então ela foi baseada mais na monarquia, enquanto que o Grande Oriente foi baseado na república. E a maçonaria, ela nasceu aonde? Olha, isso aí é uma boa pergunta, mas
A gente já porque com a queda do Império Romano, né, com a queda do Império Romano, que isso aconteceu ainda antes do século V, né, aí foi criado um regime chamado regime feudalista, o feudalismo, né, que era um sistema de governo baseado nas grandes propriedades, e nessas grandes propriedades tinha o senhor feudal que cuidava da administração daquilo. E a população era inteiramente agrícola. Por quê? Eles fugiam das grandes cidades, fugindo dos bárbaros que expulsaram inclusive os romanos, né? E esse pessoal procurava abrigo com os senhores feudais e também a subsistência, né? Só que a mobilidade dentro de um feudo era muito restrita, quer dizer, a pessoa não podia, por exemplo, pertencer a um feudo e trabalhar no outro. Quer dizer, ele não tinha essa liberdade. Mas a igreja, na época, o clero, tinha muita influência no senhor feudal, né? A igreja exercia muita influência, inclusive era quem coroava os reis, fazia cerimônia de coroação, era tudo feita pela igreja. E existiam as classes sociais, na época eram as classes de trabalhadores, os pedreiros, os marceneiros, os carpinteiros, né? Jesus era carpinteiro, né? Os pedreiros surgiram, os maçons surgiram da onde? Da classe de pedreiros, que eram chamados pedreiros livres. Por quê? Porque como eles eram construtores de catedrais, principalmente, eles tinham a liberdade de sair do feudo e construir a catedral e voltar. Então, era uma das características dos pedreiros de ter a liberdade de sair e voltar. Por isso, pedreiros livres, né? Mas eles tinham, ali era chamada a maçonaria operativa, porque eles exerciam, construíam as grandes catedrais. Depois, mais tarde, na Inglaterra, na França, passou a existir a maçonaria especulativa, que aí, quer dizer, deixou de construir as catedrais, quer dizer, passou a ter um trabalho material para construir o templo interior. Hoje nós construímos o templo interior, não construímos as grandes catedrais, mas construímos o nosso templo, o templo interior, e procuramos aperfeiçoar esse templo. E como as igrejas, de um modo geral, vê a maçonaria? Olha, a maçonaria, a igreja, ela tem algumas restrições com a maçonaria. Porque a gente sabe, a gente não pode falar muito sobre isso, mas a igreja exerceu um poder muito forte, né? A gente conhece a história da igreja. E a maçonaria, ela nunca concordou muito com esse tipo, principalmente escravidão. Inclusive Friburgo, em determinado momento, foi feito um decreto onde somente pessoas que não tivessem nada a ver com a escravidão poderia ser maçom. Então a maçonaria abomina qualquer tipo de escravidão, qualquer cerceamento à liberdade, qualquer restrições à igualdade. Então, de raça, de cor, de religião, a maçonaria é contra, né? E a igreja, naturalmente, ela tem, inclusive, ela questiona o fato de nós chamarmos Deus de grande arquiteto do universo. E não vejo grandes coisas, como outras religiões chamam de Maomé, outras, né, enfim. Eu acho que, no fundo, é Deus. Exato. E a gente só existe há uma certa restrição, mas talvez até por falta de conhecimento, por falta de um conhecimento mais apurado do que se faz na maçonaria, é que talvez cria uma restrição, mas nós não temos nada a ver com a igreja também não tem nada a ver com a gente, nós nos damos muito bem com padres, tanto é que um dos fundadores foi padre, né? Exato. Não vejo, quer dizer, acho que todos nós pregamos a liberdade, a fraternidade, né? Procuramos ajudar os mais necessitados. Isso é que é eu acho que importante, tanto a igreja quanto a maçonaria faz. Isso é que é importante. E isso é que é importante. Ô professor Edmar, olha, nosso horário já esgotou, mas eu quero que o senhor volte aqui novamente. Ah, perfeitamente. O senhor faz uma exploração prazer. tão boa, entendeu? É aquilo que eu disse no início, falar sobre maçonaria, a gente vai falar. Fala a explanação que todos entendem, né? Não tem minhas palavras. Não, a gente procura esclarecer, porque há muito desentendimento do que seja maçonaria, né? Então, na minha administração, o que nós estamos procurando fazer
vamos dizer, abrir essa caixa preta, mostrar ao público que nós não temos nada a esconder. Então você vai voltar Pelo aqui? contrário, volto. Vai ficar. Ô, Luiz Antônio, você é responsável, hein? Ele vai voltar aqui, tá bom? Então o senhor pode despedir. Muito obrigado pela oportunidade que nos deu de dar esse esclarecimento à sociedade, né? E, se Deus quiser, voltaremos, assim como a Marli frequenta a nossa loja, nós também vamos frequentar aqui o recinto. Que coisa boa, isso mesmo. Perfeito. E isso foi uma honra para mim, tê-lo aqui. Muito obrigado a todos. Tá, então, até a próxima, se Deus quiser. Perfeito. Estamos convidados. Então agora estou com o historiador Braulio Batista, que vai dar continuidade, né, ao programa. Braulio, boa tarde. Boa tarde. Braulio, você é maçom também, né? Olha, ainda não. Tá? Ah, não? Ainda não. Mas vai ser, né? Mas está no sangue, né? Está no dia a dia, está nos meus conhecimentos e é interessante. Né? Interessante pelo tempo de estudo dentro dessa área, é bem extenso. Você, além de escrever, coluna no jornal, né, de conselheiro, somos colegas, não é isso? Sim. Só também que você está desenvolvendo certo tipo de pesquisa e trabalho da maçonaria, como está sendo isso? Olha, por gostar, né, dessa área, a maçonaria tem um trabalho lindo, né, que a gente vai fazer isso aparecer brevemente. Ela foi muito importante em todos os acontecimentos internacionais e nacionais e regionais, né, como o venerável mestre explanou. Friburgo, a existência de Friburgo se deve muito à atitude maçônica, né, porque a cidade praticamente já foi abandonada. O projeto da Vila de Nova Friburgo, com os problemas de Portugal, com a ida de Dom João VI para Portugal, e depois o falecimento da Imperatriz Leopoldina, posteriormente a ida de Dom Pedro I para Portugal, isso ocasionou na cidade um abandono. E o Jacob Joar, o vigário, ele era o líder espiritual regional, ele também tinha a vocação maçônica, né? Ele não tinha outra alternativa para ter o acesso à corte, a criação de uma representação local aqui em Friburgo. E foi muito difícil, muito trabalhoso para ele conseguir isso, né? Eu queria destacar algum equívoco pequenininho, mas 17 anos pós a independência, né? Que em 1839, Friburgo estava abandonado, tinha muitas dificuldades. Essas enchentes que acontecem não eram novas, naquele período já existia, já acontecia. E a vila estava muito a desejar, não tinha o poder imperial, não estava agindo aqui. E esse trabalho, nós estamos levantando isso, né? Gostaria de elogiar muito a participação do venerável mestre, do Edmar Bernabé. O trabalho que ele está desenvolvendo é ótimo, é excepcional. Essa abertura, que nem ele comentou, a Caixa Preta, vai mostrar a verdadeira maçonaria, né? Que ela é muito fraterna, a irmandade ao longo desses anos. Grandes personagens, tá? A gente está levantando isso tudo. Da história de Friburgo, da história nacional, mas vamos destacar e dar ênfase à história de Friburgo e pelos acontecimentos, pelos fatos, né, porque eu falei, a representação. Hoje, o que existe em Friburgo se deve a essa atitude, né, do Jacob Joar em criar a maçonaria e organizar, ter esse know-how. Como nasceu essa ideia sua de pesquisar, fazer pesquisas? Olha... Já há muito tempo? Já. Isso, Às vezes teve comentários aí que falou que eu iria levar 6 anos. Mas o meu estudo dentro da história já é bem extenso. Já é bem Você é professor? Não leciono, mas eu sou formado em história, né? Sou pesquisador. Já tenho 35 anos de atividade dentro da história, né? De aprendizado, que a gente está aí sempre para aprender toda a possibilidade, mais e mais. Né? O conhecimento familiar, né? Que, como eu disse, o maçom está no sangue. Às vezes eu impressiono alguns porque como é que você conhece? Eu conheço porque a gente vive dentro dessa sociedade e acompanha esses acontecimentos. Então, para mim foi uma honra, eu tenho um orgulho muito grande de ter sido convidado para realizar esse trabalho. E estou me esforçando ao máximo para ver se a gente consegue aprofundar mais e mais
para as pessoas terem esse conhecimento do que realmente é a maçonaria. Porque você também já lançou livros, não já? Olha, eu não lancei ainda, mas eu tenho muitos trabalhos já idealizados, escritos, e aguardando o momento certo para serem publicados, né? Porque a gente não pode lançar pérolas ao vento, né? Essa pandemia atrapalhou muita coisa, né? Atrapalhou a vida de muita gente. Sim, a pandemia... Todo mundo, no geral, né? Atrapalhou, né? Exato, a pandemia, ela deu uma certa, como é que eu diria? Eu não diria uma paralisação, mas atrapalhou muito a sociedade, né? O desenvolvimento social, os contatos, o dia a dia com as pessoas, né? E no meu caso me atrasou bem, porque eu convivo, sempre vou explanar mais uma vez, escutem os idosos, aqueles idosos que têm boas coisas para lhe falar, para lhe dizer, são importantes, porque isso vai abrir um caminho na história. E, infelizmente, a pandemia atacou essa parte, né, que onde os idosos têm que ficar dentro de casa, o conhecimento fica limitado, né? Eu espero esse momento de pandemia acabar, cessar e as pessoas terem o seu dia a dia normalmente, para a gente conseguir continuar construindo essa história de Friburgo, que é muito bonita e muito grandiosa. Fica em casa porque quer, eu nunca fiquei em casa. Sim, mas é a cautela, né? Que é muita imprensa, muita coisa, mas tem a cautela. Só se cuidar e vai embora. Eu nunca deixei. Que, inclusive eu tenho um cachorrinho que eu tenho que seguir todo dia. A minha desculpa é essa. Sim, mas vou voltar ao trabalho. Esse trabalho pretende colher informações de fora da maçonaria? Lógico, né? Olha, a maçonaria ela tem muito a oferecer e encaminhar, né? A realidade é essa. Lógico que toda pesquisa histórica a gente tem que complementar com algum outro trabalho, com alguma outra pesquisa, alguma outra fonte. A metodologia que nós estamos utilizando é a de sociedade, tá? Alexis de Tocqueville, né, que se fala. E nós vamos entrar em Weber também, né, para poder direcionar os personagens, ver um todo e chegar ao indivíduo, qual foi a ação. Isso está sendo utilizado e, lógico, nós vamos ter que procurar algumas outras fontes para poder acrescentar esse trabalho, mas o material que tem lá é muito satisfatório e é muito interessante. Eu conheço duas pessoas que têm uma história, sabe de tudo de Nova Friburgo. É o Fernando Baquinho, ele já veio pro meu programa, e o Juca, né? O Carlos Arnaldo Berbert, sim, exato. Excelente pessoa. Olha, tem uma memória, é impressionante a memória do Juca. Gente, é uma coisa incrível. Ótimo. É impressionante a memória dele. Nós temos, olha, nós temos 3 minutos. Você fala, pode falar o que você quiser. Sim. Não, é uma honra para mim, né, estar no seu programa e tal. Então você vai voltar para nós. Obrigado. Aí você vai ter 30 minutos. Que eu comento muito até com o venerável, né, com o professor Edmar. Ele é muito inteligente e a gente aprende muito com ele também. É muito bom ele lidar com pessoas, sim, né, que sabe que são cultas. Lógico, que, né, é muito bom. A estrutura, né, a estrutura maçônica, para as pessoas os desentendidos, ela tem uma participação muito importante na organização, na moral, na ética, nos bons resultados, né? Eu não diria bons costumes, porque às vezes os costumes nem sempre são bons, mas a gente vê aquela integridade das pessoas, o compromisso, né? E ele, como ele citou a parte dos pedreiros, né? Da liberdade, né? A gente destaca a liberdade, a fraternidade, né? E a igualdade, porque não distingue o credo. É o Criador, né? A fé no Criador, no grande arquiteto do universo. E os outros, nós somos todos iguais. Nós temos nosso papel na sociedade, nós temos nossas importâncias, né? Como às vezes a pessoa pré-julga, né? Como seria a cidade sem um lixeiro, sem um gari, sem um médico, sem um engenheiro, né? Sem um arquiteto? Sem o pessoal da limpeza no hospital, como seria? Todos têm o seu papel na sociedade. Eu acho. Todos nós somos importantes naquilo que fazemos. Sim. E às vezes ele é doutor naquela área dele, né? Exato. A gente não pode pré-julgar simplesmente uma pessoa por ser humilde ou por outro ter uma condição financeira melhor, mas as condições são praticamente quase... O caráter é muito importante. Isso aí, o caráter é muito importante.
a moral e a isso, ética. Né? Entendeu? É válido. E a gente observa isso muito internamente, né? Que nem ele estava expressando sobre... É uma pessoa tão fantástica, né, que já está no 3º mandato, vamos dizer assim. Exato. Então, todo respeito, sim, e gosto, é a credibilidade da pessoa, verdade, né? verdade. Você tem que ter credibilidade, Sim. tem que ter. E essa é a tendência, né, a gente respeitar uma pessoa que tem o conhecimento, que tem aquela afinidade e que sabe coordenar esse grupo. Né? Dentro da história, a gente observa muito essas atividades, principalmente dos maçons, né, dentro da maçonaria. E quando a gente tem isso já no sangue, né, esse sentimento e vamos dizer assim, esse entendimento, se torna muito mais fácil a produção do trabalho, os livros, né, a confecção dos livros que a gente vai conseguir fazer e escrever essa história de uma maneira excepcional. Eu já vou, semana que vem eu já falo com o Luiz Antônio, bem poder remarcar para vocês falar dessa história toda, tá bom? Infelizmente, nossa hora terminou. Batista, você desculpe, mas foi o que nós combinamos. Quero agradecer ao Luiz Antônio ter trazido vocês aqui, o professor Neidmar, você, Batista. Obrigado. E, se Deus quiser, o Luiz Antônio ficar responsável por trazer novamente vocês. Mas só cada um vai ter 30 minutos agora, tá bom? Sim. O aniversário da maçonaria quando? Já foi? Já foi. 2 de janeiro, né? Não, mas não tem problema, não precisa ter aniversário para vir aqui, não. Você pode despedir. Tá bom. Eu agradeço a oportunidade, né, dona Marli, mais uma vez de estar com a senhora aqui, que a senhora também faz parte da nossa história. Né? E me sinto honrado em estar no seu programa e, se possível, voltar, né, pra gente... Se Deus quiser, vai voltar sim, vocês vão voltar aqui. Gente, o povo quer coisa assim, entendeu? Que interessa, que desperte a pessoa, entendeu? Para conhecer, saber. Eu tenho muita gente que vê minha coluna e vê meu programa pelo YouTube, pessoal no Rio de Janeiro, e que me mandam sempre, Marli, vi seu programa, pô, que fantástico. Que programa bom, que pessoas inteligentes. Aí começa a conhecer a história de Friburgo, que não conheciam. Sim, isso é muito bom. Tá bom? Olha, eu te agradeço, tá, Batista? Eu não te conhecia, fiquei conhecendo. E você vai voltar, se Deus quiser. Uma pessoa inteligente que a gente tem que, né, aprender um pouco mais. Muito obrigado. Telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser, com um novo convidado, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau. Eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.